Tá ok? Tá ok? Ela tá com o Pedro. Tá com o Pedro. Tá. Vou abrir aqui meu arquivo. Só um minutinho aqui que eu já vou abrir, aí vocês podem começar, tá? Um minutinho. O professor, espera só um minutinho, que eu só tô conectando aqui na rede, porque tá pelo dados móveis. Tá bom, não tem problema não. O primeiro, então, vai ser o Balance Scorecard, né? Sim. Tá. Boa noite, estão todos me escutando? Sim. O nosso grupo, como foi relatado, a gente vai falar sobre o Balancete Scorecard. Antes de eu conceituar esse balancete, eu vou pontuar um estudo que estava feito pelo Sebrae no artigo, que ele aponta que cerca de 100... Oi, estão me escutando? Sim. Estamos ouvindo. Beleza. Que cerca de 100 que iniciam suas atividades, durante um período de 2 anos, 73 que permanecem, os outros 27 não conseguem permanecer com sua atividade. Essa questão, para a gente entender um pouco, por que ela não sobrevive? Porque a empresa ela requer um planejamento na questão da capacidade financeira da empresa. Por quê? A empresa ela tem os riscos externos, que seria a concorrência, ela tem que ter um bom controle de estoque, ela tem que ter um investimento em formação empresarial, em questões de positividade nas informações. O balancete Scorecard, ele é uma ferramenta que apoia a gestão estratégica. Como é que ele encaixa aí? Ele não é uma das demonstrações contábeis obrigatórias, mas ele sim uma ferramenta essencial para uma questão de tomada de decisão. Essa proposta ela foi feita pela primeira vez em 1992, em Harvard, em Business Review, por Robert Campbell e David Norton. Ela é usada pelas entidades que executarem aos seus planejamentos estratégicos, observando o desenvolvimento das atividades propostas pela empresa. As organizações precisam ter regras e procedimentos bem definidos para que possam crescer. Essas medidas
direcionam, monitoram e avaliam o aprimoramento dos objetivos estratégicos da organização. Na verdade, são Kaplan e Norton, né, que são os dois fundadores. Isso aí. Eles dividiram, que a gente abreviou aqui, que é BSC, que seria o Balance Scorecard, em 4 perspectivas, que seria a financeira, clientes, processos internos, aprendizados e crescimento. A partir do entendimento da estratégia e dos objetivos a serem alcançados, ocorre a construção do mapa estratégico. É um relatório que apresenta objetivos, metas, ações do Balanced Scorecard, construindo para interligar as relações de causa e efeito das 4 perspectivas. Depois de a empresa ter um conhecimento de onde quer chegar, pretende alcançar os seus objetivos. É necessário elaborar o plano de ação para alcançá-los. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, que ela vai falar um pouco sobre o problema de pesquisa desse artigo. Professora, você está conseguindo ver o slide? Tô. Agora só que saiu a tela, mas eu estava conseguindo ver isso. Estou vendo agora, normal. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu vou falar um pouco sobre a proposta que nós visualizamos no artigo, que foi aplicar, né, essa ferramenta, que é uma ferramenta de gestão estratégica, dentro de uma pequena empresa, porque geralmente esse tipo de ferramentas só são utilizados para empresas maiores. No caso, a empresa foi uma empresa do setor tributário e foi para avaliar o desempenho das estratégias em 4 vertentes: a financeira, os clientes, os processos internos da organização e no nível de conhecimento, no âmbito geral, né, da empresa como um todo. Os objetivos que, no caso, mais impactam o negócio, pode encontrar de forma palpável no gerenciamento dessas empresas, que sofrem de forma considerável pela falta de informação e aplicação das estratégias de comprovado sucesso. No estudo, o estudo trouxe uma contribuição prática ao propor essa ferramenta de gerenciamento de informações aplicada à empresa de porte pequeno, né, como eu falei, o que não é usualmente feito e estudado, assim como eu falei também. Utilizando essa ferramenta, né, Balance Scorecard, podemos ver também, só um né, minutinho, deixa eu só pedir o pessoal, quem tiver com o microfone aberto, pessoal, fecha para a gente não atrapalhar a colega, tá? Fazendo favor. Isso, pode continuar. Geralmente, nós costumamos, né, enxergar o crescimento da empresa apenas pelos indicadores financeiros e contábeis. E utilizando a ferramenta, né, a BSC, como outras, nós podemos também definir estratégias e desenhar um planejamento para um crescimento de sucesso das empresas. Basicamente, isso que a gente viu como proposta no artigo, né, em apresentar esse crescimento dentro dessa pequena empresa de setor tributário. Agora, sim. Eu vou falar sobre os principais assuntos abordados no referencial teórico. Então, no dia 13 de outubro de 2018, foi desenvolvido um portfólio bibliográfico para a construção da fundamentação teórica. Então, foram realizadas pesquisas, né, no final de outubro de 2018, no banco de dados ISIS e Scopus. Esses bancos de dados são resumos e citações de artigos para revistas e jornais acadêmicos. E
para levantamento de artigos relacionados a áreas de ciências sociais aplicadas publicados nos últimos 5 anos. Para isso, foram estabelecidos 2 eixos de pesquisa, utilizando-se a combinação de palavras relacionadas ao tema, como, por exemplo, Balanced Scorecard, Performance e BSC. Desse modo, foram encontrados 4.079 artigos em conformidade dos quesitos até aqui estabelecidos, inseridos um novo termo, microenterprise. A quantidade de artigos disponíveis foi reduzida para 15. Vou passar para o próximo. Nossa, eu tô ouvindo um barulho, eu não sei se é no meu. Tá. Vocês estão me ouvindo? Então? Sim. Eu estou. Tá, então beleza. É porque tá dando um ruído aqui, eu não sei se é no meu. Então, beleza. Eu vou falar da metodologia, que a finalidade dessa pesquisa foi mostrar as etapas do desenvolvimento de um planejamento estratégico e da própria implementação do Balance Score em uma empresa que atua com treinamento e planejamento tributário. O método utilizado foi o método qualitativo. Isso, o método qualitativo com análise de desempenho no decorrer das etapas de desenvolvimento estratégicos e a implementação do Balance Score nas empresas. Durante a elaboração do trabalho, além da base teórica que foi apresentada, também foi utilizado instrumentos, outros tipos de instrumentos para coleta de informações, que envolveram o desenvolvimento da aplicação do Balance nas microempresas. E esse desenvolvimento foram articulados com os próprios proprietários das empresas, conceituando informações para a implantação dessa ferramenta. É isso. Boa noite. Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento da aplicação do Balance Scorecard no artigo. Então, o artigo pegou uma microempresa com base, e ela tem como sua missão treinamento empresarial com ênfase na legislação tributária e contábil. Essa empresa era constituída no município de Florianópolis, na capital do estado de Santa Catarina, e essa implementação teve início em março de 2018, com prazo limite de 31 de outubro de 2018. Então, o primeiro passo que foi apresentado no artigo para a construção da implementação do Balance Scorecard é, primeiro, você começar a traçar seu planejamento estratégico. Como assim? Primeiro, partimos do ponto da missão. A missão é a razão de ser da empresa, que então seria treinamento e desenvolvimento profissional com ênfase na legislação tributária. A visão dessa empresa é onde ela quer chegar, que seria ser uma das 5 maiores empresas de consultoria de Santa Catarina. E os seus valores, que era ética, transparência e avaliação de risco. O segundo passo seria analisar os pontos fortes dessa empresa. Ela, então, apresentou como ponto forte a sua competência profissional, determinação e conhecimento em legislação tributária. Como ponto fraco, ela apresentou concorrência, tempo e falta de confiança de nós profissionais. A mesma coisa também, o terceiro passo seria oportunidades e ameaças, que são os fatores externos. Os fatores do ponto 2, forte e fracos, são internos da empresa. É uma análise SWOT mesmo, que tem uma ferramenta também que chama de análise SWOT, que analisa justamente esse passo 2 e 3, que as oportunidades e ameaça que foi registrada como oportunidade foi
que a legislação tributária é extremamente complexa e muitos profissionais da área têm dificuldade da interpretação da legislação e ou uma falta de conhecimento sobre o assunto abordado. E a ameaça tem a falta de pessoas competentes para trabalhar e o tempo e a concorrência mesmo. O quarto objetivo para a implementação do BSC é desenvolver objetivos com base nessas 4 perspectivas que meus amigos já falaram, que é o financeiro, cliente, processos internos, aprendizado e conhecimento. Após a análise disso tudo, você reúne todas as informações e cria, então, esses indicadores que ficou apresentado no artigo da seguinte forma. O financeiro, que ficou como objetivo aumentar as vendas, treinamento, consequentemente, vai aumentar o lucro da empresa. Clientes, como a visão dela não é chegar a ser 5 das melhores empresas de consultoria, então a gente sempre tem que levar em conta o que a gente já estudou nos tópicos anteriores. Então, tem que ter uma promoção da marca, aumentar a quantidade de clientes, fidelizar os clientes, para assim ela chegar na visão que ela quer. Até o próprio artigo falou, esse cliente é um dos principais a ser estudado, uma vez que, independente do ramo de atividade da empresa, pode ser o que for, o cliente é um fator decisivo. No aprendizado e conhecimento, crescimento profissional, aprendizado em outras áreas como marketing e venda, porque também não adianta ela entender tudo de planejamento tributário e ela não conseguir desenvolver sua própria empresa. E organização sistemática no aprendizado. O processos internos ela definiu como meta planejamento de metas, contratação de um funcionário e manter a periodicidade do curso. É interessante falar aqui também que nesse artigo foi voltado a uma microempresa. Então, não adianta você colocar aqui diversos objetivos se você não conseguir atingi-los. Então, inicialmente, ela propôs esses 12 objetivos, né, divididos aqui entre financeiro, cliente, para que ela realmente possa entender quem ela é hoje na empresa e para onde ela quer chegar. Então, basicamente, o Balance Scorecard é uma ferramenta de gestão, não necessariamente uma finalidade, mas ela é uma ferramenta de gestão que auxilia as pessoas conhecerem o seu próprio negócio atualmente e chegar até onde ele quer chegar. Com isso também, a gente pode fazer indicadores de desempenho e meta. Como a professora sempre fala, controladoria também envolve muito controle. Então, não adianta a gente ter objetivo se a gente não tem meta ou um indicador de desempenho. Então, aqui a gente pode colocar como processos internos, ela colocou lá aqueles objetivos mesmo que estavam lá no Balance Scorecard. Aí, aqui, ó, planejamento de metas de curto e longo prazo. Contratação de um funcionário. Aí ela vem e define aqui. Planejamento de controle e avaliação da demanda. Tem que ter um controle mensal ou de 2 anos. Qual que é a meta? Desenvolver um roteiro de crescimento a longo prazo. A mesma coisa, a gente pode definir indicadores para crescimento, aprendizado e crescimento. Então, de crescimento profissional, o que eu quero? Aperfeiçoar o titular da empresa. Precisa de... Qual que é a situação atual? Em andamento, mas em constância. Qual que é a meta? A maior possível de crescimento profissional. Qual que vai ser a periodicidade que nós vamos fazer esse controle? Semanal. E as iniciativas que podem ser feitas leitura, estudos, e dessa forma a gente pode definir para todos os outros, as outras 4 versões, viés do Balance Scorecard. Do cliente aqui, eu coloquei fidelizar cliente. Como é que está? Sem controle, ela não tem controle da fidelização do cliente. Então, qual que é a meta? A maior possível. Quando que nós vamos verificar isso? Mensalmente. E aqui uma forma, realizar pesquisa para identificar o nível de satisfação dos participantes.
Então, aqui eu coloquei um de cada item, porém no artigo ele tem definindo indicadores para todos os outros 12. Aqui eu só estou explicando mesmo a forma que pode ser feito o Balance Scorecard e os indicadores para controle para chegar nesse tipo de planejamento que é esperado. Boa noite. Dá para me ouvir? Tá sim. Então, o artigo foi feito por 2 estudantes, né, de Santa Catarina, para explicar um pouco a importância da utilização dessa ferramenta, principalmente nas empresas de pequeno porte, porque ele é mais utilizado nas grandes empresas, né? Mas a gente pode perceber que a maior dificuldade de crescimento e de desenvolvimento das empresas é de pequeno porte mesmo. Até mesmo porque as pessoas, tipo assim, vê uma oportunidade no mercado, ingressa ali, até mesmo sem um planejamento, sem um controle, e infelizmente não consegue descobrir se está alcançando ali os objetivos que quer e tal. E aí, no começo, a gente descobria esse desempenho, esses resultados através do retorno financeiro. E hoje a gente sabe que não é só o retorno financeiro que vai me dar uma posição sobre como a minha empresa está no mercado. Eu preciso de saber a satisfação dos meus clientes. Eu preciso saber se meu controle interno está bom. Eu preciso saber se meu setor financeiro no todo está saudável, né? Outra coisa, deixa eu pegar aqui, porque eu estava olhando. Só um minuto. Eles escolheram essa empresa justamente por ser uma empresa que estava começando no mercado, teve que desenvolver desde um planejamento estratégico inicial até as 12 propostas, os 12 objetivos, como o Igor já falou. Então, assim, não conseguiu ter um resultado ainda, né? Porque o trabalho, ele viu o inicial. As pessoas que fizeram o trabalho não conseguiram ter um resultado... como que eu explico? Para falar se deu certo ou não. Mas, segundo eles, todas as pesquisas que eles fizeram, né, que eles usaram várias fontes aí, vários artigos, né, sobre o Balanced Scorecard, e descobriu que sim, é uma ferramenta muito importante, ela ajuda muito no gerenciamento das empresas, num todo, né? E deixa eu ver o que mais que eu tinha separado aqui. Ele mostra principalmente que todas essas informações geradas por esse balancete, ele vai ajudar nas tomadas de decisões. Porque, às vezes, a gente tem em mente ali, o gestor ou o dono da empresa tem em mente assim, nossa, eu preciso fazer isso que está na minha cabeça. Mas se ele sentar e analisar ali qual que é o planejamento, qual que é o objetivo, o que eu quero, eu estou alcançando ou não estou? Então, assim, mostrou que ele é muito importante no mercado, né, para as empresas. E foi isso. Alguma dúvida? Dúvida, pessoal, que vocês queiram tirar? Não? Acho que a gente conseguiu concluir, teacher. Que bom. O grupo está de parabéns, foi uma boa apresentação, vocês fizeram bem, assim, deram uma passeada bem mesmo, né, no artigo, né, na proposta que foi feita. Vocês explicaram direitinho a metodologia, isso mesmo, fala-se a metodologia da apresentação, né, do trabalho. Vocês foram bem focados, separaram direitinho qual que foi o problema de pesquisa, colocaram de uma maneira bem clara a lacuna aí, né, de pesquisa mesmo, que esses estudantes perceberam, né, que a ferramenta, né, do Balance Scorecard, ela é utilizada muito em empresas de grande porte, mas existem poucos estudos que replicam esses estudos, né, para micro e pequena empresa. Então, eles perceberam essa oportunidade de estudar isso e fizeram, né, esse estudo com uma pequena empresa. E como que eles fizeram, né? Eles fizeram, na verdade, uma busca em base de dados, né? Essas buscas nessas bases de dados acadêmicas, né? Scopus e ISOs. Tem várias outras bases de dados, pessoal acadêmico, sempre quando vocês necessitarem de conhecer um pouco mais ou qualquer assunto da área acadêmica, isso assim, em todas as áreas, né? Existe uma base de dados do próprio governo federal, que é a base da CAPES, né? Que vocês podem entrar lá e vocês vão encontrar diversos estudos, né?
de todas as áreas. Então, esses autores, eles pegaram, né, esses artigos, fizeram ali uma busca, tanto a partir do nome, né, Balance Scorecard, pegaram também, analisaram, né, a própria palavra performance, que eles também, para poder ir ali pegando cada um daqueles artigos que falavam sobre o tema e para analisar mesmo qual era a quantidade de estudos que já tinham sido feitos, né? E também, para poder diminuir um pouco da quantidade de artigos que eles encontraram, eles incluíram mais um tipo de palavra, que foi enterprises, né? Ali para poder limitar e diminuir a quantidade de artigos. Então, a partir dessa gama de artigos que eles fizeram, eles vieram fazendo uma revisão na literatura. E essa revisão na literatura, o que eles fazem? Eles vão evidenciando a história do Balance Scorecard, né? A gente percebe que o Balance de Scorecard, ela é uma ferramenta de gestão, né, que é algo que a gente tem falado, que foi desenvolvido por 2 autores, né, que é o Kaplan e o Norton, né, que desenvolveram isso quando eles estavam com um artigo que eles publicaram em uma revista acadêmica lá em Harvard. E o que é a essência do Balance Scorecard? O próprio Robert Kaplan, o que ele afirma? Ele afirma o seguinte, né? Que a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente mede. Se você não mede, se você não vai lá e verifica, né, o posicionamento, o crescimento, ou até mesmo a estagnação de qualquer coisa na vida, isso seja para a nossa área contábil, qualquer outra coisa na nossa própria vida, se a gente não mede, se você não vai lá e checa para poder saber em que momento você está, ou que momento você já chegou, não resolve. Então, a gente pode ter as melhores ferramentas, que se a gente não medir os resultados, de nada vai adiantar. É algo que a gente já vem falando aí desde quando a gente começou a falar sobre planejamento estratégico. E, pessoal, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro para todo mundo sobre o Balance Scorecard é que o seguinte, né? Como eu tenho falado, ele é uma ferramenta estratégica, é uma ferramenta de gestão. E ele foi desenvolvido para auxiliar as empresas e os gestores, tá? Na execução do planejamento estratégico. Por quê? Porque hoje diversos gestores, né? O que eles acreditam? Que eles já têm ali as ferramentas contábeis, eles já têm os indicadores econômicos e financeiros ali, né? Que tem os relatórios, que eles são suficientes. E a partir daquela informação gerada pela contabilidade, seja contabilidade de custos, né? Ou qualquer outra área da contabilidade financeira ou contabilidade gerencial, daquela, o que você acha? seria suficiente. Deixa eu mutar aqui. Quem que estava aí? Gente, na hora que comer a pizza, manda um pedacinho para mim, hein? Então, o que acontece? Quando os gestores eles pensam dessa forma, né, que só aqueles indicadores ali, só o que a gente tem da contabilidade ela é suficiente, né, eles se enganam. Por quê? Porque a gente precisa detalhar um pouco mais. E a partir dessa necessidade, o Robert e Kaplan, eles desenvolveram o Balance Scorecard para poder auxiliar na implementação das estratégias da empresa, né? Ou seja, da execução do planejamento estratégico. E ele faz isso a partir das 4 perspectivas que os meninos já falaram, né? Então, dentro do Balance de Scorecard, gente, inclusive o próprio nome. O que significa balance em inglês? Balance é equilíbrio, né? E o Scorecard é como se fosse uma tabela de desempenho. Então, as duas palavras em conjunto, né? Ela, na verdade, ela quer dizer que a gente precisa ter indicadores equilibrados, ou seja, eu preciso trazer um equilíbrio ali para minha empresa, para minha gestão nessa parte estratégica. Então, o que o Balance de Scorecard ele vai fazer? Vai pegar o planejamento estratégico, que a gente já sabe que são realizadas várias metas ali dentro, como o Igor apresentou,
da gente implementar o balanço scorecard, é necessário a gente executar a fase do planejamento e a fase também da gente executar a análise de SWOT, para a gente saber quais são as nossas potencialidades, quais são as ameaças e primordial, não tem como a gente fazer um balanço scorecard se a gente não tem bem definido a missão, a visão, os valores da empresa. A empresa ela precisa saber quem ela é e fazer a análise de SWOT. A partir daí, né, de saber quem eu sou e aonde eu quero chegar, eu posso determinar a partir de um plano de ação estratégico, que é aí que entra o balanço scorecard, tá? A gente vai colocar essas metas, esse planejamento em ação. Então, a partir das 4 perspectivas, né? Perspectivas financeiras, de clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. A partir dessas 4 perspectivas, que é esse plano de ação, a gente vai determinar metas para isso ser cumprido durante o planejamento estratégico. Mas, relembrando que o Kaplan já dizia, né? Se a gente não mede, a gente não tem como gerenciar. Então, o balanço scorecard, ele vai propor, além das metas, a gente criar indicadores de desempenho para a gente medir se aquelas metas estão sendo atingidas, tá? Então, no trabalho, no artigo, ele foi desenvolvido com uma empresa de microempresa, né? E que o seguinte, uma empresa de consultoria tributária. Quando esses 2 pesquisadores, né, pegaram essa empresa para poder implantar e verificar se ela já tinha ali implementado essas ferramentas de gestão que é o balanço scorecard, essa empresa não tinha nem sequer definido a missão, os valores, a visão, né? E os estudantes ajudaram essa empresária a fazer essas definições, né? Ou seja, aí ela parou para poder reconhecer quem que ela queria ser, aonde que ela queria chegar, ela avaliar o que ela tinha de diferencial, avaliar qual que era as ameaças que ela tinha no mercado, quais eram, né, as fragilidades que ela tinha, onde que ela tinha que melhorar, e a partir da implementação do balanço scorecard, ela criou aquelas metas e criou também indicadores para medir se ela estava indo de encontro a essas metas, esses propósitos que ela colocou ali, tá? Então, o mais importante, e eu acho que é a etapa mais difícil do balanço scorecard, é a gente criar os métodos de desempenho, né? Como que eu vou, a avaliação, na verdade, de desempenho. Como eu vou medir que se eu estou chegando, atingindo aquela meta ou não, tá? Então, assim, para fazer isso, tem que ter análise, a gente tem que se conhecer a empresa, tá? Para que isso aconteça. Então, um exemplo simples aí lá do aprendizado, ela colocou, olha, eu preciso fazer curso, eu preciso aumentar o meu conhecimento. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer, nem que seja a partir de leitura, vou pegar um artigo, eu vou ler uma matéria, né? Então, ela vai colocando aquela meta ali e como que ela vai medir aquela meta. Olha, eu vou medir semanalmente. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de ler 2 artigos por semana. Então, ela já tem aquela meta ali e toda semana ela vai verificar. Eu li o artigo? Ah, não li o artigo. Por que eu não li? Ah, então eu tô com um problema assim, assim, assado. Então, ela tem que agir para neutralizar aquele problema que está impedindo ela de chegar até a meta. Ou ela vai ter que rever para saber se aquela meta que ela estipulou, se ela está dentro da realidade ou não. Tá? Mas dentro de toda a perspectiva aí do BSC, gente, a mais importante, né, que a gente foca mais é na questão do cliente. Por quê? Porque o cliente ele tem que ser muito bem valorizado, porque é dali que vai sair, vai gerar toda a riqueza da empresa, né? Aonde que a gente vai gerar receita. Então a gente tem que ter uma boa, tem que ter uma preocupação grande com uma dessas esferas aqui, que seriam os clientes. Não que as outras 3, né, não seja importante, mas a do cliente, ela é muito importante, tá? Então, como resultado aí dessa pesquisa,
os próprios autores, né, eles ressaltam que, por mais que essa empresa ela era referência, né, ela era uma boa empresa naquilo que ela fazia, que ela tinha bons conhecimentos, né, na área tributária, não adianta você ser apenas bom naquilo que você faz, tá? O mercado, na verdade, ele pode até te reconhecer como um bom profissional. Mas se a gente não tem gestão da nossa empresa, né? Se a gente não está preparado para desenvolver a nossa empresa, a gente não está preparado para crescer, não vai resolver você ser somente bem visto, o mercado te reconhecer. Tá? Então, não adianta a gente achar que, olha, eu sou boa, tenho um bom produto e pronto. Não, a gente tem que ser, sim, bom naquilo que a gente faz, ter um bom produto, oferecer um bom serviço, mas a gente precisa ter gestão, a gente precisa ter uma visão de futuro, uma visão de crescimento, tá? E isso é o planejamento estratégico e o balanço scorecard, né? Que vai auxiliar aí a empresa, seja ela pequena, microempresa, ou seja ela uma empresa de porte maior, tá? É isso que vai ajudar ela caminhar em direção ao sucesso ali, em direção ao cumprimento daquelas metas e objetivos determinados ali pela organização. Beleza, pessoal? Entendido? Beleza. Entendido. Querem fazer qualquer pergunta a respeito do BSC? Ficou alguma dúvida? Os meninos que leram, né, um artigo e que apresentaram, quer complementar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Que aqui é só mesmo um bate-papo, é uma discussão, não tem certo ou errado. A gente está aqui aprendendo e construindo conhecimento aí. Querem colocar mais alguma coisa? Pelo que a gente relatou aqui, a senhora meio que frisou, deu um entendimento, eu acho que ficou uma informação bem válida aí, não ficou nada vago, não. Deu para captar a mensagem. Beleza. Mais alguém, gente? Se não tiver, a gente vai passar para o próximo grupo. Então, vamos Acho lá? que pode ser. Sim. Então, vamos lá para o próximo grupo, que vai falar aí sobre o ABM e o GECOM. Ô, Gislaine, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Aqui é o Wander. Ô, Gislaine, nós estamos com um problema. Sim. Porque o que aconteceu? No início, quando estávamos discutindo quais os temas de trabalho para cada grupo, deu um problema e depois ficaram definidos os grupos. E o nosso grupo que vai apresentar agora é exatamente o grupo que ia apresentar o BSC. Entendeu? E o grupo anterior apresentou. E agora eu não sei o que a gente vai fazer. Como assim? Não entendi. Durante os bate-papos do grupo lá, ficaram definidos os grupos, correto? Que ficaria cada um para apresentar sobre um tema. E o nosso grupo ficou com o BSC. O seu grupo ficou com o BSC. Quem que é o seu grupo? É o Anderson Chaizielli, a Tatiane. Valdenice e Alice. Valdenice. Então, isso. Vocês estavam no grupo 2. Com o tema 2. Deixa eu pegar aqui do WhatsApp. A gente tem aqui tudo, né? Exato. O grupo 3 aqui, GECOM e ABM, era Fernanda, Igor, Marcele, Mariana, Maria Oliva e Pedro.
E o grupo Exatamente. 4, Balanço Scorecard, Chaisiele, o Anderson, Vandenise, Tatiane e Alice. Ô, professora, olha aí, a gente Exatamente. foi as primeiras pessoas a escolher o grupo no mesmo dia que você mandou, horas depois. Eu até marquei um pontinho aí na mensagem que a gente mandou. Olha aí para você ver, por Olha. favor. Vamos lá. O que aconteceu? A gente realmente tinha escolhido o BSC, só que quando você mandou depois o resumo de tudo, aí trocou os grupos. E aí a gente já tinha criado até um grupo no WhatsApp com o Mandei nome do Mas aqui, olha, eu artigo. tô olhando aqui, olha, todos os artigos todas, desde o início, né, de quando que, olha, mandou, o grupo de vocês estavam com realmente o do GECOM, aí depois, inclusive, a própria Bianca, ela enviou a listagem atualizada, Então, a tá? pessoa que enviou a listagem mandou errado, porque você mandou os arquivos 5h35. Quando foi minutos depois, 20 minutos, a gente já tinha escolhido esse artigo. A pessoa que fez a listagem que provavelmente fez errado. Tanto que eu vi que tinha muita mensagem, eu já enviei o artigo para o meu grupo, já separamos tudo. Depois, quando saiu essa listagem aí, eu nem preocupei em olhar, porque já tinha escolhido. Qual listagem que seria, professor? O Boa noite. problema é esse, né, Gisele? Infelizmente, algo ficou definido para o final. Aí a gente também pegou a listagem que estava para o final, que foi exatamente o que foi mandada. Portanto, que nas conversas, eu até falei, a Gislene falou assim, tá faltando alguém pro grupo 4. Eu falei assim, então coloca o meu no 4 mesmo, já que deu a confusão toda dos grupos, vai o meu grupo 4. Aí ficou definido o meu grupo como 4. Mas eu mandei qual listagem que eu não estou entendendo o que vocês estão falando? Aqui, com a atualização de todos os grupos, né? De Não, como que tava a formação. eu só incluí o Lucas no meu grupo. Eu não fiz alteração nenhuma em outro grupo, não. Pois é, eu colocou aqui, ó, segue abaixo os temas e as datas das apresentações. Aí tem lá, controles internos para micro e pequenas empresas que eu mandei, a data, o grupo 1 e os participantes do grupo 1. O do avaliação de desempenho. Trocou, então, olha, vou clicar na mensagem para você ver. Você que enviou errado, realmente. Não foi aí eu coloquei ainda aí, né? Conferem aí se tá tudo certo, gente. Aí todo mundo lá, procede, professor. Todo mundo está, ainda perguntei, todo mundo está nos grupos, né? Isso, a última listagem que eu mandei, por isso que eu não entendi. A última listagem que eu mandei, a única coisa que eu fiz, né, foi colocar o Lucas, porque parece que estava faltando o Lucas e o Gabriel que chama, ou outra pessoa, não sei, acho que é Gabriel. E o Gabriel, acho que o Alex que incluiu no grupo dele. Só isso que nós fizemos. Nós não alteramos nenhum tema, nem nada, não. O pior que ficou lá, grupo 3, GCOL, aí bem debaixo tá, grupo 3, BSC. Aí ficou bagunçado tudo. Não, mas aí é isso que eu não tô entendendo. O problema é que nós preparamos a apresentação do BSC. Aí que tá para hoje. Ah, no caso, vocês estão falando, é porque eu cheguei um pouco, gente, por causa do serviço. Aí eu tô pegando meio que andando, mas agora que eu vi, é porque ficou junto um e outro, né? Dois grupos fizeram o mesmo artigo. Mas entendeu? Entendi, mas aí acho que foi na hora de você escrever, professora. Você colocou o grupo 3 junto com um e com o outro, porque essa listagem, não, acho que os meninos foram pela listagem, aí como você mandou primeiro, aí ficou 3 os dois juntos. E ficou isso mesmo. Eu acredito que tenha sido esse o equívoco, entendeu? Eu até mandei ali uma foto onde está escrito lá o GCOM e o BSC. E a gente quando escolheram o BSC, a gente criou o grupo, já foi separando, já foi... Eu, particularmente, eu falo que eu nem conferi isso. Porque a gente já tinha criado o grupo
Foi bem rápida a nossa decisão no BSC. BSD, né? É BSC. BSC? É. Ah, tá. Uhum. É porque ficou junto mesmo. Enfim, só abri o microfone para dizer que eu coloquei só o Lucas no meu grupo, que eu não tenho nada a ver com esse esquema. Boa noite. Olha, então deixa eu ver aqui o que vai ser feito, né? Porque Eu ia até falar no início. Aí você até pediu para fechar o microfone, que eu falei assim, eu não vou interromper, porque já estão conscientes do que estão fazendo. Aí atrapalha um outro grupo, né? E tudo. Aí eu falo, tanto é que eu mandei até a mensagem para as meninas, que eu ia Gente, mas interromper você no meio. podia ter Mas me eu fiquei. mandado, ter falado comigo, né? Eu te mandei a lista, pedi para poder todo mundo conferir, para saber se estava Pois tudo é, mas certinho, todos os grupos, e ninguém falou pela, nada. exatamente, pela última lista, o nosso está no BSC. A última lista que foi enviada é o nosso nome, está no BSC. Você pode olhar nas conversas do WhatsApp, a última lista é o nosso, com BSC. Entendeu? Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou pensar o que a gente faz, tá? Não vai fazer sentido vocês apresentarem o mesmo artigo novamente, tá? E eu vejo o que a gente faz aí em relação a esse grupo aí, tá? Com você os dois, né? Porque, na verdade, gente, quando eu pedir mandar alguma coisa para poder conferir, tá tudo certo, pessoal. Vocês têm que conferir e dar o ok. Pois Né? é, Ainda ué. perguntei, fiquei aguardando em cima dessa lista que foi enviada, mesmo da última lista, né? Tem que prestar atenção, porque o que acontece? Atrapalha o fluxo até mesmo da disciplina e atrapalha o colega, né? Pois Atrapalha é, aí os grupos. mas você concorda comigo que o último grupo, na última listagem estava o nosso grupo? Então não tinha mais o porquê a gente falar, ah, não, é o nosso grupo ou o outro, porque já estava na listagem. Aí não tinha como eu questionar se a gente já tinha concordado de fazer aquele trabalho. Nós ainda entramos, Mas até porque criamos era o o grupo. único artigo que não tinha grupo. Tava falando em dúvida do artigo 4, que não tinha nenhum grupo para o artigo 4. Falei assim, então beleza, já que tá dando confusão, que tava em um, tava no outro, então coloca o nosso no artigo 4. Aí mandou a listagem, tudo certo, e a gente fez com esse artigo. Mas o nome O do artigo 4. 4 está escrito. Exatamente. O nome do artigo 4 está escrito assim, gigantesco no artigo, que não é esse. O artigo número 3 é o nosso. Também não tem como culpar a gente, porque eu fui uma das terceiras pessoas a escolher e coloquei lá, artigo 3. Faltava o 4. De todo tamanho, está no título do artigo. Artigo 3, artigo 4. Então não tem como, né? Infelizmente, não tem como nem comprar meu grupo também, porque tá escrito na frente do artigo assim, ó. Artigo 3, artigo 4. Faltava só o 4 por último. E aí o texto ia ser o 3. Meio sem nexo. Aqui. Mas eu não Ô, professora, realmente, eu sou uma das pessoas que eu vejo o grupo, entendeu? Então, realmente, eu não vi a listagem. Quando foi definido o assunto inicialmente, nós montamos o grupo e, tipo assim, já iniciamos, né? Dividimos e tal para fazer, eu não entrei no grupo mais. Assim como aconteceu com os outros integrantes do grupo também. No tanto que não tem confirmação nossa depois, né? Que foi, no caso, né, escolhido, que é mais. Tá, e qual que é o nome do grupo de vocês, para eu poder ver aqui o que a gente vai fazer para poder, em relação à questão da apresentação? Fala para mim aí, por favor. O que apresentar agora Isso. é o Anderson Antunes, Tatiane Guedes, Chaisier Carla,
Ah. Valdenice. E Alice. Tá, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou ver aqui o que a gente faz para vocês em relação a essa questão da VA2, porque na verdade não vai fazer sentido vocês apresentarem o mesmo artigo, né? Até porque também eu já dei uma boa explanação daquilo que foi o próprio artigo, tá? Então, eu vou pensar aqui, aí eu chamo vocês lá no grupo, para a gente poder conversar, ou senão qualquer coisa eu faço um grupo aqui com vocês, só para a gente poder definir isso, tá? O grupo com vocês. Agora, em relação ao próprio artigo que deveria ser apresentado, que era a questão do ABM e do GECOM, tá? O que são isso? O que na verdade são essas duas ferramentas? São duas ferramentas também, tá? De gestão. Que é o ABM, ele na verdade, é como se fosse uma forma de custeio, tá? Que é onde as empresas utilizam essa ferramenta, essa metodologia, para poder avaliar as atividades, tá? O retorno de cada atividade de dentro da empresa, tá? O GECOM é uma outra metodologia, é uma outra ferramenta de gestão, mas ela está mais voltada para a apuração do lucro econômico. Aí, quando eu falo lucro econômico, é aquele lucro que a gente apura lá na DRE, tá? Então, a partir dessa apuração do lucro econômico, ela vai trazer aqueles aspectos ali financeiros e contábeis para poder ajudar a empresa no processo decisório, tá? O artigo que teria que ser apresentado agora, o que ele ia fazer? Ele ia literalmente apresentar o que seria, como que funciona essas duas metodologias, que é o GECOM e o ABM, que é um custeio por atividade, né? E o que eles têm de similaridade e o que ele tem de diferença. E como que esses dois, eles vão, na verdade, né, no fundo, a gente sabe que os dois são duas ferramentas que se complementam. Não existe uma ferramenta melhor e uma ferramenta pior para poder ajudar no processo decisório. Mas sim, uma ferramenta que vai ser utilizado com finalidades diferentes, tá? Então, na verdade, a empresa ela pode utilizar as duas, mas para analisar coisas diferentes, tá? O GECOM, ele, na verdade, ele vai significar uma administração mesmo do resultado, tá? E o objetivo dele é a otimização do resultado e a melhoria da produtividade da empresa, tá? E eficiência operacional, ou seja, naquilo em toda a operação da empresa, ela vai procurar vai procurar ajudar na eficiência ali de cada processo operacional dentro da empresa, tá? Então, o GECOM, gente, é uma ferramenta de gestão e que ele vai estar bem voltado para eficácia empresarial, tá? Buscando essa otimização do resultado dentro da empresa. E no caso do GECOM ainda, vou falar um pouquinho sobre o GECOM e depois sobre o ABM, tá? O GECOM, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um processo, tá? E para poder um processo, né, de operacionalização de uma atividade comercial, de um negócio, né? E ele vai ajudar a empresa ali a executar o planejamento estratégico, um planejamento operacional e também no controle mesmo das atividades de dentro da empresa, tá? Isso é o que ele vai fazer. Então, dentro do modelo do GECOM, o que ele vai fazer? Ele tem um modelo que a gente chama modelo de decisão. Dentro desse modelo de decisão, a empresa ela vai precisar incorporar vários aspectos comportamentais da empresa, como a crença, o valor, visão,
missão, ou seja, ela vai ter que abranger todo aquele sistema institucional lá da empresa, que a gente já aprendeu, tá? E dentro desse modelo de gestão, ela vai ter que, literalmente, ela vai ter que priorizar, né? Vai ter que prevalecer os aspectos comportamentais da empresa, tá? Em detrimento dos aspectos, por exemplo, do gestor ou até mesmo da alta administração, tá? Por que ela vai fazer isso? Porque dentro do GECOM, a nossa finalidade é melhorar o lucro econômico, né? Aquela eficácia dentro dali da empresa, tá? Então, na verdade, é uma metodologia mesmo para poder ajudar a empresa a ter mais lucro. Beleza, isso aí é o meu modelo de decisão. Só que, além de eu ter um modelo de decisão, o que eu preciso? Eu preciso ter um modelo de mensuração, que é aquilo que a gente acabou de falar lá no BSC. Tudo para poder ser gerenciável, a gente tem que medir. Se eu não meço, não tem como eu gerenciar. Então, esse modelo de mensuração é como que eu vou medir. Como eu vou medir, por exemplo, o lucro, como que eu vou medir o desempenho ali daquela empresa, tá? E a partir dessas definições da mensuração pelo GECOM, o que a gente vai fazer? O que a empresa ela faz? Ela tem que seguir alguns princípios, que são princípios assim básicos. O primeiro, ela tem que determinar como que os ativos que ela tem lá dentro do balanço dela, como que eles vão ser avaliados, e ela tem que determinar quais são os benefícios que aqueles ativos, né, benefícios futuros, que aqueles ativos eles podem gerar. E quando eu falo ativo, gente, eu não estou falando só de imobilizado, não. Eu estou falando de estoque, eu estou falando de dinheiro, tá? Lá em conta corrente, estou falando de investimentos. Todos aqueles ativos, eu tenho que pensar uma forma, como que eu vou colocar todo aquele potencial daqueles ativos para poder gerar riqueza futura para a empresa, tá? Além disso, eu preciso mensurar e avaliar até mesmo o poder aquisitivo da moeda da onde eu estou operando. Então, por exemplo, eu tenho que considerar qual que é o poder do real hoje. O real hoje está bem desvalorizado, né? Em detrimento, por exemplo, a moedas fortes, como o dólar, o euro, né? Então, eu tenho que avaliar essa questão também da minha moeda. Eu tenho que avaliar a forma como eu deprecio os meus ativos, ou seja, tudo isso vai afetar o quê? Afeta o meu lucro, tá? Então, eu tenho que pensar uma forma de medir cada uma das minhas operações e como eu vou aumentar o meu lucro, como eu vou melhorar o meu resultado econômico, que é a finalidade tá? E além de eu ter esse modelo de decisão, um modelo de mensuração, eu preciso também de um modelo que a gente chama de modelo de informação. O que seria esse modelo de informação dentro do GECOM? O GECOM, gente, tudo isso que eu falei de processo de decisão e processo de mensuração, nada disso é feito se eu não tiver um bom modelo de informação. Informação de gestão mesmo, de software, de informação, de como que aquela informação circula dentro da empresa. Tá? Então, por quê? Porque essas informações, ela vai influenciar no processo decisório, tá? Então, eu tenho que ter um bom modelo de informação para me dar a base para eu poder tomar a decisão, tá? Então, esse modelo de informação, ele tem que trazer uma informação adequada, ele tem que trazer uma informação oportuna, aquela informação ela tem que ser precisa e relevante, tem que ter objetividade. Por quê? Porque se eu não tenho isso a tempo, eu não consigo tomar a decisão também a tempo, com relevância, precisão e objetividade. Tá? E, além disso, gente, eu preciso pensar o seguinte, né? Que nesse processo de informação, o benefício, eu não posso ser muquirana, vamos usar um termo mais assim, né? A empresa não pode ser. Por quê?
Porque eu não posso ficar pensando quanto eu vou gastar para gerar aquela informação. Porque aquela informação, ela tem que ser superior ao custo daquilo que eu vou gastar. Então, por exemplo, muitas vezes a empresa ela tem condição de ter um bom software que vai gerar boas informações para ela e que vai ajudar no processo decisório, no processo de gestão da empresa, e às vezes ela não quer gastar porque ela fica pensando no custo de geração daquela informação, tá? Mas dentro do GECOM, da metodologia do GECOM, o que eu preciso fazer? Eu preciso avaliar qual é a relevância daquela informação que aquele sistema de informação ele vai me produzir, tá? Que o benefício ele tem que ser superior ao custo, tá? E outra coisa também, tá? Que a informação do dado, ela tem que ter, que a informação produzida por esses sistemas de informação, de modo geral, ela tem que possuir relação com outros dados de dentro da empresa. Então, por exemplo, um software ou qualquer sistema de informação que seja, ele não pode te dar somente uma informação que tem a ver, que tem objetividade de um único assunto. Aquele assunto ali, ele tem que possuir relação com os demais assuntos da empresa. Até mesmo por quê? Porque a empresa ela é um organismo, né? Um organismo vivo. E toda e qualquer informação, ela tem que possuir relação com as outras áreas, tá? No processo de tomada de decisão de uma forma geral, tá? Então, assim, esses são os básicos do processo do modelo de informação, tá, gente? E lembrando que esses modelos também de informação, eles têm que ter bastante flexibilidade, tá? Por quê? Uma informação que a gente não consegue flexibilizar, que a gente não consegue parar, rever e ver se aquilo mesmo é aquilo que está acontecendo, né? Ele vai ficar engessado. Informação, ela não pode ser engessada, ela tem que ter flexibilidade, tá? Mas de maneira objetiva, precisa e tempestuosa, ou seja, no tempo certo, tá? Não adianta você ter uma informação bem relevante, mas no tempo errado. Tem que ser no tempo certo. Todo esse modelo do GECOM, que é baseado no modelo de decisão, de mensuração e de informação, ele vai estar voltado para esse processo decisório e todas as informações geradas pelo GECOM, ele vai ser gerado a partir de dados contábeis, tá? Daquilo que tem mesmo dentro da empresa ali, dentro da DRE, naquela estrutura patrimonial que a gente conhece bem, tá? E dentro desse processo, ela vai trabalhar esses indicadores, vai trabalhar também com indicadores de desempenho, né? Para poder aumentar a lucratividade da empresa. Agora, o que é o ABM? O ABM, pessoal, é um tipo, como eu disse, né? É um tipo de gerenciamento, tá? Baseado nas atividades da empresa. É como se ele fosse um método de custeio, tá? Que antigamente a gente tinha o custeio ABC e a gente tem o ABM, que é como se fossem essas atividades, né? Esse custeio por atividade. Dentro desse tipo de gerenciamento, né, que é o ABM, o que ele vai fazer? Ele está mais voltado, tá, para a contabilidade gerencial. E por que ele está voltado para a contabilidade gerencial? Porque ele vai trabalhar muito com o custo, o custeio. O processo do ABM, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma das atividades que a empresa ela executa, ou seja, cada tipo de serviço ou cada tipo de produto que a empresa ela produz, tá? E ela vai pegar aquelas atividades e vai analisar uma por uma se aquela atividade está sendo lucrativa ou não. Então, a partir da análise da atividade, ela vai fornecer informações para a administração da empresa para ela tomar decisão, tá? Então, uma diferença já entre o GECOM e o ABM. O GECOM, ele analisa a lucratividade da empresa como um todo, tá? O ABC não. O ABC, ele vai analisar a lucratividade da empresa por atividade que ela executa. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa,
tá? Um escritório contábil. Dentro do escritório contábil, eu faço contabilidade financeira, eu faço contabilidade fiscal, eu ofereço, por exemplo, serviços de departamento pessoal, tá? De folha. Executo também serviços de consultoria tributária, o planejamento tributário. Então, só aqui eu tenho várias atividades, né? Que, por exemplo, que a minha empresa ela oferece como produto. O ABM, ele vai pegar cada uma dessas atividades, tá? E ela vai levantar quais são os custos diretos e indiretos daquelas atividades, vai pegar quais são as receitas que elas estão gerando, tá? E vai analisar a lucratividade por atividade, ou seja, dentro do ABM, a gente vai pegar e vai gerenciar a atividade, o serviço, o produto, tá? E a partir dessa gestão da atividade, pode acontecer muitas reengenharias de processo. Por quê? Quando eu analiso a atividade, eu posso rever os meus processos. Para que eu revejo o meu processo? Para poder diminuir custos ou para alavancar receita, tá? Ou para melhorar o meu processo de qualidade, tá? Então, dentro desse sistema de gerenciamento ABM, que é baseado, né, por atividade, eu tenho o ABM operacional, que ele vai fazer isso que eu acabei de falar aqui, gerenciar cada uma daquelas atividades, e nós temos também o ABM estratégico, tá? O que o ABM estratégico ele vai fazer? Ele vai, na verdade, gerenciar e analisar estrategicamente, tá? Aí a gente não está falando só de questões contábeis, mas a gente está falando de estratégia mesmo. A gente vai analisar o projeto daquele produto, se aquela atividade, produto que eu estou vendendo, se ele é um bom produto ou não. Tá? Eu vou analisar o mix que eu tenho de produto e de cliente, eu vou analisar o meu relacionamento com o cliente, a minha política de preço, a minha política de entrega, tá? De segmentação do mercado, de como eu estou distribuindo aquele meu serviço ou não. Ou seja, ele vai analisar aquela atividade como um todo. Então, no ABM, a gente analisa a atividade e a gente analisa a estratégia daquela atividade, tá? Então, o que na verdade, o ABM e o GECOM, ele vai ter de similaridade, né? Primeiro, pessoal, todos os dois, eles vão trabalhar em conjunto, né? Eles vão, na verdade, ajudar a empresa no processo decisório, porque são ferramentas de gestão, tá? Então, os dois modelos, eles vão buscar gerenciar tanto os processos de dentro da empresa, como também os recursos que são consumidos ali da empresa para poder melhorar aquele desempenho dela como um todo. Tá? Seja eu melhorar o desempenho da atividade que eu executo, quando eu melhoro a minha atividade, eu melhoro, em consequência, o meu lucro, ou como GECOM, eu também pensando no lucro de uma forma geral. Então, os dois, eles já têm aí essas duas semelhanças, né, que vão trabalhar no processo decisório e sempre com vistas a melhorar a gestão e a ampliação do lucro da empresa, tá? Então, por mais que no caso o GECOM ele vai trabalhar o lado operacional ali, né? Ele vai também, de uma forma ou outra, né? O lado estratégico ele vai ficar evidenciado ali quando a gente vai olhar aquele lucro de uma forma geral e eu vou precisar tomar uma decisão ali, a partir de um planejamento, execução, controle operacional, que é o que toda e qualquer empresa ela vai fazer, tá? Mas quando a gente pega o ABM, que é o custeio por atividade, eu consigo gerenciar internamente, eu consigo gerar valor para dentro da minha empresa. Por quê? Eu vou analisar os meus fornecedores, vou avaliar os meus clientes, tá? Eu vou analisar, inclusive, estrategicamente, tá? Cada uma dessas duas ferramentas.
E no artigo, pessoal, isso aí eu fazendo um apanhado geral do que é o ABM, tá? E o que é o GECOM. Então, dentro do artigo, o que acontece? Eles fizeram um estudo de caso, tá? Sobre o ABM e o GECOM. E eles pegaram, né, uma empresa também de contabilidade que possuía os serviços de departamento fiscal, pessoal e a parte de contabilidade, tá? E analisaram os resultados dessa empresa a partir da metodologia do GECOM, tá? Que seria a contabilidade básica. Ela analisou ali se um cliente, o resultado de um cliente, tá? Quanto que aquele cliente ele dava de lucro pela metodologia do GECOM, e eles pegaram a mesma metodologia do ABM para aquele mesmo cliente e analisou aquela atividade ali. Então, quando ele pega os resultados a partir do ABM, que ele pega cada uma da atividade, a atividade oferecida para aquele cliente lá, por exemplo, vamos colocar o cliente A mesmo, né? Ele vai levantar qual a quantidade de mão de obra que ele gasta para atender aquele cliente, quais são os custos que ele tem, horas consumidas, por exemplo, o custo de uma forma total, né? O que é o custo direto e indireto que eu gasto para aquele meu cliente? Analisando a atividade dele em si, tá? O que ele vai chegar à conclusão? Fazendo a análise pelo ABM. Ele vai verificar que esse cliente dele ele dá, na verdade, um resultado negativo de R$ 810,25. Vamos supor, tá? Isso está lá no artigo. Então, ele mediu. Esse meu cliente ele gera para mim R$ 6.500 de receita. Eu tenho um custo direto com ele de R$ 1.062,50 e o custo indireto com ele de R$ 2.477 e R$ 6.247,75. Ou seja, ele me dá um prejuízo de R$ 810. Então, se eu, como empresa, eu como gestor, eu utilizo apenas a ferramenta de avaliação pelo sistema ABM, o que eu vou fazer? Olha, esse meu cliente aqui, ele só me dá dor de cabeça e prejuízo. Cliente chato, ele não me dá prejuízo, eu estou vendo aqui, já fiz os cálculos, eu vou mandar esse cara correr. Vou arrumar outro cliente. Vamos supor, ele vai pensar assim, né? Porque ele está dando ali prejuízo. Só que, quando a gente pega esse mesmo cliente, tá? Esses mesmos dados de receita e de despesa, e nós vamos avaliá-lo pelo método do GECOM, a gente vê que durante aquele período, durante um ano todo, né? Aquele meu cliente, ele, na verdade, ele me dá um lucro geral, tá? No meu contexto como todo, ele me dá um lucro de R$ 5.437,50. Então, aí você pergunta, né? A gente pergunta, mas como assim? Eu analiso pelo o sistema de custeio por atividade, que seria o ABM, ele me dá um prejuízo. E quando eu pego o GECOM, ele me dá um lucro de 5 mil, é bem discrepante, né? Mas aí, o que a gente precisa levar em consideração aí, por que dá essa diferença, tá? O que é o certo? Qual dos dois é o certo? Pessoal, não tem nenhum errado e nenhum 100% certo, tá? Se a gente pega pela ótica do GECOM, a gente vai falar assim, não, eu vou ficar com esse meu cliente, porque esse meu cliente, ele me dá, sim, um resultado positivo. Por quê? Porque ele vai trabalhar com a contabilidade simples ali, né? Os custos ali, direto, indireto, ele não vai calcular mão de obra, ele não vai colocar os valores ali, tintim por atividade, por cliente. Então, ele vai te dar essa sensação que ele está te dando lucro. Mas quando eu analiso a atividade em si, esse prejuízo de R$ 810, ele também é correto, ele não está errado. Só que quando eu vou tomar a decisão, o que eu preciso levar em consideração? Olha, puxa vida, eu estou vendo que esse meu cliente aqui, ele não é um bom cliente, que ele me dá prejuízo. No entanto,
mesmo ele me dando prejuízo, tá? Aí a gente está fazendo já a análise de uma forma geral. Mesmo ele me dando prejuízo, ele me ajuda, tá? Ele me ajuda a absorver os meus custos fixos, os meus custos diretos. Então, se eu largo esse cliente, se eu mando esse cliente embora, tá? Eu perco uma receita e eu não consigo absorver parte ali, né? Diluir, na verdade, parte do meu custo. Então, estrategicamente, qual que é interessante aí na questão do OBM? Que aí eu falei, a gente tem o OBM operacional e o estratégico. O operacional, ele me indica que aquele cliente não é produtivo, que ele não me dá prejuízo. Mas estrategicamente, o OBM, ele te dá essa análise, que ele pode ser, me dar um prejuízo, mas ele me ajuda a diluir o meu custo. E também, o que eu posso fazer? Como o OBM a gente pode trabalhar uma reengenharia de projeto, ele me dá a possibilidade de analisar. Por que esse meu cliente me dá prejuízo? De repente é o meu processo que eu não estou trabalhando bem e para eu poder diminuir o meu custo? Aí você pode trabalhar no seu processo para tentar fazer com que esse seu cliente ele saia de ser do status de um cliente que te dá prejuízo para poder ser um cliente que te dá lucro, quando você vai otimizar o seu processo. Ou se ele realmente não tem como você otimizar o processo dele, ele ainda vai te dar um tempo, vai te dar uma informação que você pode trabalhar outro cliente para poder conseguir um outro cliente para poder substituir esse. Aí, quando você tiver um outro cliente, talvez você possa realmente trocar, mandar aquele cliente embora, que não é interessante para você, mas você já tem um outro ali que vai suprimir e que vai ajudar você a absorver aqueles custos ali. Tá? Então, pessoal, não a gente tem diversos métodos de gestão. E a controladoria, ela vai usar todas essas ferramentas. A gente não vai utilizar somente o GECOM ou somente o OBM. A gente vai usar o GECOM, nós vamos usar o OBM, nós vamos usar os indicadores econômicos e financeiros, nós vamos trabalhar o Balance Scorecard, tá? Nós vamos trabalhar o próprio planejamento estratégico. Então, esse é o desafio da controladoria, da gente pegar todas as informações, todos os modelos de gestão, todas as ferramentas de gestão que estão disponíveis para a gente utilizar e tá aí no mercado, para que nós, como contadores e como controles, né, a gente oferecer a melhor tomada de decisão para a alta administração. A gente tem que pegar cada uma dessas ferramentas, utilizá-las, saber analisar cada uma delas, né? Ou seja, a gente vai traduzir aqueles números em informação e entregar essa informação para os tomadores de decisão, que é a alta administração. E a partir dessas informações geradas, né, desses relatórios produzidos, eles que vão determinar qual será a melhor estratégia para aquela empresa. Ok? Entendido aí sobre o GECOM, gente, e o ABM? Sim, professor. Entendido? Então tá. Então, a gente fica por aqui hoje. Eu vou analisar como que a gente vai fazer com o grupo 4, tá? Que iria falar sobre o GECOM. Eu chamo depois vocês, pessoal, do grupo, para a gente poder conversar e ver uma melhor estratégia para o trabalho aí, tá? E só recapitulando, eu já mandei hoje lá no grupo, tá? A questão para o trabalho da VA4, tá? A VA4 eu já tinha combinado na aula passada, que eu mandei para vocês um arquivo que eu chamo ele de anotação de aula, tá? Pode ser anotação de aula, anotação de texto, o nome que vocês quiserem. Dentro desse arquivo que eu mandei, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler 2 artigos dessa relação que a gente mandou para o trabalho, tá? E vocês vão fazer anotações sobre esse texto. Tá? Então, você vai colocar lá para mim qual que é o argumento central do texto, o que aqueles autores eles estão falando, tá? Bem sinteticamente lá mesmo. E vocês vão ler o artigo e, na medida que vocês forem lendo e que surgir, por exemplo, uma dúvida, ou você leu alguma coisa que você achou interessante, você vai anotar para mim,
lá naquele arquivo a página que está aquele pedaço que você leu. Você pode, inclusive, copiar, por exemplo, do artigo, o pedaço que você achou interessante, e do lado você pode colocar uma anotação. Pode ser uma dúvida, ou pode ser somente um comentário de uma coisa que você achou que era legal, que era relevante, tá? Então, não tem certo e não tem errado, tá? Nessa leitura aí, não. Mas é uma leitura para vocês agregar o conhecimento aí nesses outros artigos que foram apresentados, porque não tem como na apresentação a gente abordar profundamente todos os assuntos, tá? Então, vocês vão fazer isso. E caso você queira fazer alguma dúvida, alguma inferência, tem um outro campinho lá nessa anotação, nesse arquivo, que você pode fazer as anotações lá, tá? E vocês vão me entregar essas anotações até o dia 27 de novembro. Então, até o dia 27, vocês têm para poder fazer a leitura desses outros 2 artigos. E vocês podem escolher qual artigo que você vai querer ler. Só não vai valer você fazer do mesmo assunto que você apresentou o trabalho. Tá bom? Combinado, pessoal? Combinado, tranquilo. Combinado. Dúvidas? Dúvidas, gente? Sim? Gislene, quem faz o interdisciplinar também tem que fazer essa VA4 aí? Tem porque eu não vou avaliar de uma maneira diferente, não, que a gente tem muitos alunos que estão fazendo interdisciplinar, tá? E eu já tinha conversado com a não sei se foi com a própria Jácia ou a Mariana, a avaliação, a gente pontuar o interdisciplinar não está sendo obrigatório nesse semestre, tá? Então, eu vou usar esse tipo de pontuação para VA4, que aí fica todo mundo igual, para poder ficar justo para todo mundo. Ok, obrigado. Nossa, perfeito. Perfeito. Ah, legal. Tudo bem? Então tá, gente. Quando eu mandar recado no grupo, leiam o recado. Falar, confere, tá? Para não acontecer dúvida igual como aconteceu agora no trabalho. Tá bom? Vai ser no dia 27 mesmo, sexta-feira? Até na sexta-feira vocês vão poder me entregar, porque eu vou precisar ler tudo aquilo que vocês vão fazer as anotações, e eu quero fechar todas as notas até, se Deus quiser, dia 2 de dezembro, porque a prova final de vocês, eu não sei se é dia 9 ou se é dia 8, né? A VA3 é o quê, professora? A VA3 a gente vai ter uma VA3 mesmo, tá? E a VA3 vai ser os assuntos tratados nos artigos. Por isso que eu falei, né, que vocês tinham que participar das apresentações, tá? Porque a VA3 vai ser em cima das apresentações dos textos que a gente leu, tá? E vai que ser aí... tipo uma prova oral, alguma coisa assim? Não, vai ser uma atividade mesmo, como a gente fez a VA1. Tá? Vai ser algumas perguntas sobre os temas tratados aqui na apresentação dos trabalhos. Essas perguntas vai ser que dia? Deixa eu ver aqui no meu cronograma, que dia que vai ser a VA3. Só um minutinho. VA3. Vai ser no dia 25 de novembro. Ah, tá. Então, antes da entrega da VA4. Isso, antes da entrega da VA4. Então, assim, dá tempo de vocês lerem pelo menos, né, os artigos aí. Vocês podem ler que alguma coisa vai ter de todos os artigos que foram apresentados, tá? Beleza. Tá bom? Inclusive, pessoal, quem puder disponibilizar para os colegas todas as apresentações dos slides, manda lá no grupo, tá? Para poder ajudar o pessoal também na hora de fazer a VA3. Eu ia falar isso agora. Mas boa noite. Tá?
Professora, a senhora vai chamar a gente ainda hoje ou vai ser eu? Deixa eu me dar só um tempinho, porque eu preciso pensar aqui o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, tá? Não, aí eu tudo, vou pensar, eu chamo vocês aí. tudo bem, é só mesmo para ficar de prontidão ou não, mas se não for hoje, tudo bem, sem problema. Qualquer coisa, como a gente, eu crio um grupo só entre a gente, que se for o caso a gente conversa aí, tá? Com uma maneira que vai ficar justo para vocês. Tá joia, Tudo obrigada. bem, então. Tá? Gente, então beleza. É isso. Por hoje a gente fica por aqui. Beleza? Beleza. Boa noite. Para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau.